Olá, muito bom dia. Oi, oi, oi. Quintamos, né, meu povo? Quintamos. Hoje, como prometido, vamos fazer a nossa live. Eu já ia fazer, né, na verdade, a live hoje, mas hoje a gente vai voltar no tema de terça-feira. Para você que estava na live, né, muitas pessoas falaram para mim assim: Mari, a live travou, não consegui. Então a gente vai voltar o tema de terça-feira, como se tornar um líder servo. Eu entendo que é um conteúdo que a gente precisa falar, até porque muito de nós entendemos a palavra servo de uma maneira muito errada. Então eu quero trazer alguns tópicos aqui. Eu só vou fixar aqui o nosso título para quem for entrando na live também e se familiarizando com o que eu estou falando. Então, como se tornar um líder servo. E aí eu também vou mandar o meu aviãozinho aqui do lado. E eu peço também que você faça isso aí, porque você já sabe, né, que conteúdo bom é conteúdo que a gente propaga e a gente compartilha. E aí eu já volto aqui na sequência com você, tá ok? Eu só vou colocar aqui para minha audiência, mandar os meus aviõezinhos e a gente já volta. Quem já me conhece sabe que as lives são bem objetivas, no máximo meia horinha eu quero ficar aqui com vocês, porque eu sei que todo mundo tem um dia aí, né, cheio de coisas, cheio de compromisso, cheio de, né, talvez reuniões, principalmente você que trabalha com vendas, você que é empresário, gestor, eu sei que é uma vida de extrema correria, assim como a nossa aqui na agência. Então eu só quero mandar para minha audiência e já volto aqui para dar um oi para vocês e já começar no nosso tema, que, acredite, separei com muito cuidado. E eu sou sempre a primeira pessoa, né, a ouvir aquilo que eu quero trazer na live, a estudar, porque senão não faz sentido. Vou só dar um pause aqui na música que eu coloquei, só um minutinho, aqui, pronto. Vamos lá, gente, muito bom dia. Peço para você que, se você quiser, fique à vontade também de trazer papel, caneta, lápis, que você pegue esse conteúdo e anote, que você pegue, né, esse conteúdo da live e compartilhe também com outras pessoas. Sentir a necessidade de trazer esse tema, porque esse tema, assim como a palavra empoderada, que às vezes eu trago aqui, a gente tem algumas palavras e alguns termos que nós, infelizmente, nós entendemos de uma forma errada. Então eu quero contextualizar você da forma correta. Se você também tiver algum comentário, alguma pergunta, deixa aqui, tá? Para nós, que eu vou interagindo com vocês ao longo da live. O que eu quero falar com vocês nessa manhã? Eu quero falar com vocês que o principal, o objetivo é te instruir da forma correta. E eu peguei aqui como exemplo para essa live, para eu falar sobre o servo, eu peguei a vida de Jesus. Mas eu quero também contextualizar você e lembrar sempre que aqui eu não estou falando sobre religião, mas eu estou falando sobre um dos maiores, ou melhor, o melhor líder que nós tivemos, que é Jesus. E eu peguei alguns princípios que ele utilizou na liderança dele, enquanto ele estava aí por 3 anos e meio sobre a terra. E eu quero trazer para você esses contextos, porque se fez sentido na liderança de Jesus, com certeza vai fazer sentido na sua liderança. E o mais interessante é que foi uma liderança tão objetiva, uma liderança tão precisa. Por quê? Porque Jesus ficou sobre a terra 3 anos e meio apenas. E é claro que hoje, se eu e você conhecemos a história de Jesus, se eu e você temos acesso a isso, o que a gente pode já tirar da primeira lição sobre o legado e sobre a liderança de Jesus? Que os liderados dele, que eram os 12 discípulos, eles conseguiram propagar a missão e a visão que Jesus liberou sobre a vida deles. Por quê? Porque a gente sabe isso até hoje. E quanto tempo atrás aconteceu isso? A outra coisa que eu quero trazer para vocês, que a gente vê muito na liderança de Jesus, é as perguntas de sabedoria. Você que já estudou ou que estuda, né, coach, por exemplo, eu fiz o curso de coach, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas tem uma parte que a gente estuda que eles falam sobre as perguntas de sabedoria, né, as PPSs.
E, sinceramente, a pessoa que começou tudo isso foi Jesus. Porque se você parar para, principalmente, ler ali as parábolas, se você parar para ler, a gente tem até aquele episódio da mulher adúltera, que Jesus, ele espera todo mundo falar, e aí quando ele vem, né, e ele fala, ele é muito objetivo, e ele só fala uma frase, e ele faz todo mundo pensar, ele faz todo mundo refletir. Então, o que eu quero trazer para você é que se você quer ter uma liderança efetiva, aprenda a fazer as perguntas de sabedoria. E não só fazer as perguntas de sabedoria, mas perguntar na hora certa. Existe uma hora certa de você perguntar para os seus liderados. E se você perder esse time, existe uma grande probabilidade de você perder algumas pessoas do seu time. Então Jesus, quando ele se posicionava, ele não era de ficar falando. Até porque Jesus sabia que ele tinha um tempo para cumprir e que era um tempo muito curto na terra. Então quando ele se posicionava objetivamente, mas ele trazia perguntas de sabedoria. O terceiro tópico que eu quero trazer aqui sobre uma liderança de quem quer aprender a ser servo da forma correta. O servo que eu quero trazer aqui não é que, ai Mari, então todo mundo vai mandar em mim. Não tem nada a ver com isso. Mas você vai saber trazer a sua equipe de uma maneira mais intencional. Você não vai precisar forçar tanto, mas se você fizer as perguntas certas, que são as PPS, perguntas de sabedoria, se você souber ser objetivo com o seu time, se você souber o que é o terceiro tópico, ouvir mais e falar menos, o líder que tem a sabedoria como guia, o líder que tem o entendimento como guia, ele é o líder que ele ouve mais e ele fala menos. Só que na hora que ele entra para falar, em qualquer fala, ele já entra com uma direção, ele já entra já com aquela coisa clara. O líder que ele é servo, ele tem clareza. Jesus, ele tinha muita clareza, primeiro, de quem ele era. Essa semana uma pessoa perguntou para mim assim, Mari, o que você acredita que é o maior desafio de um líder hoje? E sinceramente, honestamente, nós temos vários desafios, mas eu acredito que o maior desafio, e isso não é só para quem é líder, ok? Mas o maior desafio que eu vejo hoje, que as pessoas enfrentam é não acreditar em si mesmo. E quando a gente não acredita na gente, a gente começa a replicar esse comportamento em todos os outros nossos relacionamentos e infelizmente a gente traz também para a liderança que nós exercemos, seja ela numa empresa, seja ela numa igreja, a liderança sobre os filhos, a gente começa a se tornar inseguro. E outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que Jesus tinha muita clareza de quem ele era. Ele sabia, primeiro, quem ele era, ele sabia qual era a missão e a visão dele. E aí, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem a missão e a visão muito bem estabelecidas, a gente foca no nosso propósito e ninguém tira a gente do nosso propósito. Problemas não tiram a gente do nosso propósito. Governo que entrar, governo que sair não tira a gente do nosso propósito. Ah, estão falando mal, estão falando bem, não tira a gente do nosso propósito. Aplausos não tira a gente do nosso propósito. Tapinha nas costas não tira a gente do nosso propósito. Falas e vaias e críticas não tiram a gente do nosso propósito, que é o outro ponto que eu quero trazer aqui nessa live, pegando Jesus como o tema base dessa live hoje, que é o quê? Jesus, ele não parava nem diante das críticas e ele não parava diante dos aplausos. Até porque, se a gente pegar a história de Jesus, a gente sabe que as mesmas pessoas que estavam na multidão e estavam ali achando sensacional, o máximo, né? As curas, as libertações, as falas de Jesus, foram as mesmas pessoas que no episódio quando ele é colocado na cruz, são as mesmas pessoas que falaram, não, coloca ele na cruz e não coloca Barrabás. Então, você não pode deixar, e aqui pegando esse tópico, o ego entrar no seu coração.
Eu vejo muitos líderes que começam bem e eu tenho a oportunidade de conversar com líderes, não só em Joinville, mas também em outras, né, capitais, em outros lugares do Brasil. E a gente vê às vezes as pessoas começarem tão bem. Ontem mesmo eu tive acesso a uma história de uma pessoa que eu conheci. Hoje eu não convivo tanto com essa pessoa, mas chegou um momento da minha vida que eu tive a oportunidade de estar mais perto dessa pessoa. E ontem eu fiquei sabendo algumas coisas dela e eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste, porque é uma pessoa que começou bem o caminho. E a palavra de Deus diz muito isso, e eu quero trazer isso também para esse contexto de liderança. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu fiquei muito triste de saber as coisas que eu soube sobre aquele líder, porque é uma pessoa que começou muito bem o caminho. Era uma pessoa que tinha muito bem estabelecido o propósito. E aí quando a gente se perde, e acredite que às vezes essa perca, a gente não consegue retornar no time certo e a gente perde o tempo aqui no meio e a gente, por mais que a gente corra ali na frente, a gente não vai conseguir mais equilibrar. E aí eu estava falando isso com o Fagner ontem, porque é uma pessoa que sabe falar, é uma pessoa que sabe se portar, é uma pessoa que tem um poder de persuasão muito grande, mas o que aconteceu na história dessa pessoa? O ego entrou. Eu vejo claramente que o ego, ele entrou e aí o ego, ele cega as pessoas. E aí o líder que ele é servo, ele não pode deixar que o ego entre no coração dele. Ele não pode se permitir, vamos lá, né, para trazer o contexto. Ele não pode permitir que o ego entre, ele pode sim ouvir todo mundo, mas diante de tudo isso, ele tem que sempre o quê? Trazer a sabedoria para as tomadas de decisão. Só que muitas vezes essa sabedoria, você vai ter que tomar decisões rápidas, principalmente a cada ano. O que eu vejo, que eu estava conversando ontem com o Fagner, a tomada de decisão, ela tem que ser cada vez mais rápida. E aí, o que eu percebo? As pessoas que elas continuam se desenvolvendo, as pessoas que estão estudando, as pessoas que principalmente na sua liderança, elas estão estudando sobre pessoas, elas estão estudando sobre o futuro de economia, sobre o futuro do seu segmento, são as pessoas que estão conseguindo ir nesse time mais rápido. Por quê? Porque a gente está com muita informação. Ou sou só eu, né? Quero que você coloque aqui. Sou só eu que quando, né, vou terminar essa live aqui depois com vocês, vai ter não sei quantas mensagens no meu WhatsApp e todo mundo querendo para ontem. Os clientes querendo para ontem, coisas de casa para resolver querendo para ontem. Qualquer coisa hoje, as pessoas, elas só faltam colocar a palavra urgente, vai explodir. Então todo mundo hoje está vivendo numa aceleração assoberbada e aí a gente só consegue isso. Dá a impressão, eu falei pro Fagner, que a gente está tão acelerado que a gente só está conseguindo viver acelerado. E quando a gente não está acelerado, a gente fala assim, nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Então eu quero trazer para você que você só vai conseguir ser um líder servo se a sabedoria for o guia da sua vida, se a sabedoria for o guia das suas tomadas de decisão. O líder que ele é servo, ele ama as pessoas, porque se você ver isso na vida de Jesus, ele amava todo mundo, mas ele não deixava de se posicionar. Porque o verdadeiro amor, eu quero te falar, e eu ouvi isso um dia, eu quero trazer esse contexto aqui para a live. O verdadeiro amigo não é aquele que vai falar o que você quer ouvir, mas o verdadeiro amigo, ele vai falar sempre o que nós precisamos ouvir. E Jesus, ele não falava o que as pessoas queriam que ele falasse. Ele falava aquilo que ele tinha certeza que era o que ele precisava falar naquele momento. Então, não se deixe levar pelo ego, né? Não deixe que o tapinha nas costas, muito bem, cara, se arrasou. Não deixe que isso traga o ego inflamado no seu coração, mas também não pare diante das críticas.
E aí eu quero trazer algumas perguntas, se você quiser anotar. Ok, Mari, você fez essa introdução, você falou sobre isso, mas como que eu então me torno um líder servo? Como que eu me torno um pai com esse coração? Como que eu me torno um gestor com esse coração? Como eu me torno um empresário com esse coração? Não sendo, aquele pamonha, mas me posicionando com verdade, com respeito e ainda assim não permitindo que o ego entre no meu coração. Quero trazer algumas perguntas, se você quiser anotar essas perguntas, para você refletir ao longo desse dia, ok? A primeira pergunta que eu anotei aqui, eu tô com o meu caderno aqui do lado, que vocês sabem que eu me preparo para trazer esse conteúdo para vocês. E a primeira pergunta que eu anotei aqui é: que nota que você daria para você como líder? Porque nós, como líderes, a gente sempre tem uma opinião muito rápida sobre os outros, né? A gente tem uma opinião muito rápida sobre os gestores que trabalham com a gente tem uma opinião muito rápida sobre os vendedores que trabalham com a gente, mas aí eu quero falar para você, e você? Você olhando hoje para a sua liderança, qual é a nota que você daria para você como líder? Qual é a nota que você daria para você como esposo? Qual é a nota que você daria para você como esposa? Qual é a nota que você daria para você como pai? Qual é a nota que você daria para você como filho? Qual é a nota que você daria para você como esposo, como esposa? Qual é a nota que você daria para você? São perguntas de sabedoria que eu estou fazendo aqui para você. E são perguntas que vão fazer você refletir. Porque perguntas de sabedoria fazem a gente refletir. Você tem que sempre ter um amigo do seu lado que faça perguntas de sabedoria. Sabe aquelas que bugam a nossa cabeça? Aquelas perguntas que fazem assim, nossa, nunca tinha parado para pensar sobre isso. A segunda pergunta que eu quero trazer aqui para você refletir ao longo do seu dia é: o que motiva você a liderar? O que motiva você sair da cama todos os dias? Qual é a motivação do seu coração? Eu sempre falo isso, eu tenho para mim. Desde quando eu comecei a vender, eu peguei essa frase para mim, eu quero compartilhar com você. Ter palestra motivacional é muito bom. Ter líderes que nos motivam é muito bom. Ter pessoas que nos motivam é muito bom. Mas eu quero dizer para você uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha jornada como vendedora a motivação vem sempre de dentro para fora. Eu não posso esperar algo externo trazer essa motivação. E isso a gente vê muito claro na vida de Jesus. Ele não esperava as condições certas para curar, ele não esperava as condições certas para prosseguir no caminho, ele não esperava se os discípulos estavam entendendo que precisava orar ou não. Então, ainda que as condições não sejam favoráveis, a gente se motiva. Então, o que eu quero falar para você, o que tem te motivado hoje? O que você acordou? Será que você ficou ali colocando de 5 em 5 minutos o modo soneca porque você não queria acordar? Será que você pensou, puxa, ai meu Deus, mais um dia? Ou você falou, oba, mais um dia? Como que você acordou? O que tem motivado você para você fazer a sua história, para você traçar o seu caminho? A terceira pergunta de sabedoria que eu quero trazer na live e compartilhar com você é: qual é o legado que você quer deixar como líder? Qual é o legado que você quer deixar como esposo, esposa? Qual é o legado que você quer deixar como... Qual é o legado? Eu sempre falo isso. Para quem não sabe, eu sou palestrante TEDx, né? Aquelas palestras que tem do TED. E na minha palestra, que tá gravada, inclusive, no portal lá deles... É uma pergunta que eu sempre me fiz, principalmente quando eu perdi minha mãe com 18 anos de idade. E só para te contextualizar de onde vem essa pergunta que eu estou fazendo na live, quando todo mundo foi embora no velório da minha mãe e eu fiquei lá sozinha, porque sim, gente, todo mundo tem as suas vidas e a vida de todo mundo continua, apesar das nossas dores, apesar das nossas, daquilo que tá doendo em nós, a vida de todo mundo continua.
Só que naquele dia, no enterro da minha mãe, eu vi tantas pessoas que eu não conhecia e tantas pessoas que vinham. A minha mãe era professora, então ela deu aula para muitas pessoas lá em Penápolis. E quando aquelas pessoas vieram me abraçar e cada uma falava alguma coisa, nossa, eu lembro da sua mãe, fazendo. Gente, tá travando a live. Só me falem aqui porque o Fagner falou que tá travando. Por gentileza, alguém mais me fala se tá travando ou não, por favor. Eu vou esperar um pouquinho para finalizar aqui o que eu estou falando. A live tá travando para vocês? Eu vou até colocar aqui no comentário. A live está travando para vocês? Só me contextualizem, por gentileza. Parou de travar ou não? Alguém me fala, por favor. Oi, oi, oi. E aí, tá travando? Fagner? Voltou? Voltou. O Fagner falou que voltou aqui, gente. Então vamos lá. Vou voltar então a essa história. E aí, quando eu estava ali no velório da minha mãe, eu vi muita gente vindo falar muitas coisas boas acerca dela. E essa frase eu realmente tirei disso. Porque o que a gente quer que as pessoas estejam falando quando a gente fechar o olho nessa terra e elas estiverem lá no nosso velório? Eu ouvi tantas coisas boas acerca da minha mãe que eu nem sabia, e isso tem a ver com o legado dela de ensino como professora. O propósito da minha mãe na terra, enquanto ela ficou, foi ensinar as pessoas. Ensinar, e sobretudo que eu ouvi aquele dia, ela ensinava com amor. Então, o que eu quero te dizer é, qual é o legado que você quer deixar aqui na terra? Quando, chegar a sua hora e você não estiver mais aqui, mas você for, e o que você quer que as pessoas lembrem de você? Qual é a marca, qual é a impressão, qual é a digital que você quer deixar na vida das pessoas acerca do seu legado? E acredite que, dependendo da marca que você deixar, as pessoas vão lembrar com muito amor, muito respeito acerca de você. Mas dependendo das coisas que você fizer, infelizmente você vai ser lembrado como, ai meu Deus, ainda bem que foi, né? E é verdade, gente, a gente tem que se perguntar que tipo de pessoas nós estamos sendo, que tipo de líderes, que tipo de cidadão a gente está sendo. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo sempre pro outro, né? Eu falo que desde que o mundo, é isso, a gente sempre culpa o outro, mas e a nossa responsabilidade? E a nossa responsabilidade é muito fácil, por exemplo, nos dias de hoje, todo mundo tem um senso de justiça, todo mundo vem aqui pros stories, todo mundo vem aqui pro feed, perdão, e todo mundo tem um senso de justiça, mas o que é justiça? O que você pratica quando ninguém tá vendo com relação à justiça? A outra coisa que eu quero trazer aqui para você, será que você é simples? A sua linguagem é uma linguagem simples? Realmente a sua comunicação, ela é simples ao ponto das pessoas entenderem de fato a sua comunicação? Porque Jesus era simples. Ele era simples na forma dele andar, ele era simples na forma dele agir, ele era simples na fala para que todo mundo conhecesse e entendesse o que ele estava falando. Outras coisas que eu anotei aqui. Líder, será que você está disposto a fazer o que Jesus fez? É muito fácil, a gente romantiza muito, né, o evangelho, a gente romantiza muito as coisas que a gente ouve acerca de Jesus, mas de verdade, você estar ali com 12 discípulos e você saber, né, que você seria traído, você saber que o final da sua história não seria tão confortável assim, será que a gente está disposto a fazer isso? Será que a gente está disposto a liderar e a mentorear talvez pessoas que falam mal da gente? Será que a gente está disposto a ser imparcial com aquelas pessoas que talvez não gostam tanto da gente, mas está na nossa equipe e elas são profissionais muito boas, de muita competência,
de muita qualidade, mas aí a gente, por não ter uma inteligência emocional e agir sempre na emoção, a gente coloca um X nas costas daquela pessoa e aí a gente não quer liderar aquele tipo de pessoa porque ela bate sempre de frente com a gente. Quanto de equilíbrio emocional você está tendo? Será que você realmente tem uma visão? Porque se a sua visão como líder for embaçada, se você não tiver claramente a visão aonde você quer chegar, eu quero te dizer que você também está replicando essa visão, essa imagem de forma embaçada para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que estão no seu time. Será que de fato você entende as necessidades das pessoas que estão na sua equipe? Você que é pai, você que é mãe, será que de fato você está conversando com seus filhos de uma forma que eles entendem, que você entende eles? Ficou redundante, mas é isso mesmo. Quais são as necessidades do teu esposo hoje? Quais são as necessidades da tua esposa hoje? Quais são as necessidades do coração do seu filho hoje? Será que realmente a gente está disposto a ser líderes que olham para as pessoas nos olhos e a gente consegue ficar ali ouvindo um pouco mais e falando um pouco menos, para que a gente entenda que todas as pessoas que estão na empresa onde a gente trabalha, elas são seres únicos, elas são seres diferentes. Tem pessoas que a gente vai ter que chegar com aquele gás, uau, né? Aquela disposição. Tem pessoas que a gente vai ter que falar um pouquinho mais baixo, vai ter que dar um abraço, vai ter que tomar um café. Então, será que você está disposto, de fato, a entender as necessidades dos seus liderados? Gente, eu quero te dizer que o resultado, ele é importante, muito importante, porque todos os dias quando você levanta da cama, você está tendo resultados, ok? Agora, essa jornada sua, de tudo isso que eu falei, vai impactar no final se os seus resultados serão positivos ou se os seus resultados serão negativos. Tudo isso que eu falei de que nota você se daria como líder, o que te motiva a liderar e a sair da cama, qual é o legado que você quer deixar como líder, como esposa, pai. Será que você é um líder simples, um líder claro, um líder objetivo? Será que você está disposto a fazer o que Jesus fez? Será que a sua visão como líder, primeiro para você, é clara e objetiva, para depois você replicar para os outros com clareza e objetividade? Será que você entende de fato as necessidades das pessoas que estão à sua volta? Porque se você se atentar a esses tópicos que eu falei, com certeza o resultado da sua liderança vai ser um resultado positivo. E muito mais do que só ser positivo, ela vai ser um resultado que ela vai crescendo gradativamente, exponencialmente. Agora, se você não tem resposta para nenhuma dessas perguntas, se essa live te deixou mais confuso do que você já estava, com certeza a sua visão ela não está clara. Então eu quero te encorajar nessa manhã a você trazer clareza sobre a sua visão, sobre o propósito que você quer exercer sobre a terra, porque senão os seus resultados, eles vão ser resultados negativos. E aí você vai ficar, eu tenho a Lola, né, pra quem sabe, ela é minha cachorrinha, amo ela de paixão, mas eu até lembrei disso, que esses dias ela tava lá em casa e aí ela descobriu que ela tinha o rabo, né? Aí eles ficam ali não sei quanto tempo rodando e cansa e para e toma água e roda e não sai do mesmo lugar. Então eu quero trazer esse exemplo, né, simples, mas para falar para você, será que nós estamos, gente, em agosto, daqui a pouco o ano acabou, já foi. Como que foram os resultados desse seu ano até agora? Será que você está correndo atrás do rabo? Será que você só está assim, ó, agitando e não sai do lugar? Que tipo de líder que você quer ser? Ou melhor, que tipo de líder você quer se tornar? O líder Jesus, ele ensina muito para nós sobre simplicidade,
sobre não ter ego, sobre ser mentor dos nossos liderados, sobre fazer perguntas de sabedoria o tempo todo, sobre não esperar que as pessoas nos motivem, mas a motivação vem de nós sabermos quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então eu quero deixar esse contexto para você nessa manhã. Terça-feira que vem, às 8 horas da manhã, a gente tem uma outra live aqui para trazer para você esses ensinos sobre empreendedorismo, vendas, gestão. Essa live ela vai ficar salva aqui no meu feed. Volta nessa live de novo, traga, né, papel, caneta, anote, porque quando a gente anota, isso daí traz mais, como que fala, memorização para o nosso cérebro. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo. Se você lembrou de alguém aí, agora é para essa pessoa que você tem que encaminhar essa live nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus negócios. No link da minha bio tem muito mais conteúdo sobre vendas, empreendedorismo, gestão, ali no meu canal do YouTube. Você pode assistir à vontade, que eu tenho certeza que são aí também conteúdos para o seu crescimento, ok? Deus te abençoe, uma excelente quinta-feira, continue me seguindo aqui nas redes sociais, continue olhando aí o meu dia a dia nos stories, tenho tentado trazer também muito conteúdo para você no stories. Deus te abençoe, se joga, vamos dar, né?